Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Cervelli, eu sou capelão aqui na cidade de Battle Creek, no estado do Michigan, nos Estados Unidos, e eu tô aqui para falar sobre o sábado. E o que eu vou falar aqui não representa nenhuma igreja, eu quero dizer que o que eu vou falar aqui é opinião pessoal como teólogo. Então, sintam-se livres para concordar ou discordar. Estudando sobre a questão do sábado, eu cheguei à conclusão de que os discípulos eles quebraram o mandamento do sábado. E eu vou falar com vocês sobre isso hoje. Agora, antes da gente entrar nessa questão, é interessante analisar que muitas pessoas acusam Jesus de ter quebrado o sábado, né? Então, por que Jesus quebrou o sábado, eu posso quebrar também, e aí vai toda a argumentação. Só que esse é um problema grave, por quê? Porque o sábado, ele faz parte dos 10 mandamentos. Então, se o sábado faz parte dos mandamentos, ele deve ser cumprido. Se Jesus, ele quebrou o sábado, ele quebrou um dos mandamentos, ele cometeu pecado. Se Jesus cometeu pecado, ele não pode ser o meu Salvador, o nosso Salvador. Se ele não pode ser o nosso Salvador, ele morreu em vão. E nós estamos condenados a perecer para sempre. Então, normalmente o pessoal diz o quê? Que Jesus morreu e então ele anulou a lei. Então eu só queria lembrar que Jesus ele ainda não havia morrido. Se ele não havia morrido, ele não poderia quebrar a lei, porque isso acarretaria em pecado. Agora, o texto que eu quero estudar com vocês é aquele texto que os discípulos de Jesus eles estão passando, por uma plantação, e eles começam a colher algumas espigas e comer. Então, para fazer esse estudo, nós vamos analisar todos os textos que tocam no assunto dentro dos evangelhos sinóticos. Então, eu vou ler aqui pra gente o texto de Mateus, no capítulo 12, versículo 1 ao 2, que nos introduz a história. Então, olha como que é, o que diz o texto. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Então, esse é o texto. A primeira observação que eu tenho sobre isso é que você pode perceber que quem está sendo acusado ali não é Jesus diretamente, mas os fariseus estão acusando os discípulos de Jesus. Obviamente, Jesus ele tinha uma certa responsabilidade porque eram seus discípulos. Então os fariseus se dirigem a Jesus. Mas é importante notar que não é Jesus que está sendo acusado de quebrar o sábado. Tá? Depois, a gente pode perceber também que os discípulos eles estavam fazendo a obra de Deus. Então, por alguma razão, eles não conseguiram se preparar para o sábado. E você pode perceber isso por quê? Porque você continua na leitura do texto no versículo 5, o que Jesus faz? Ele vai comparar a obra dos discípulos justamente com a obra dos sacerdotes trabalhando no sábado. Então Jesus faz essa comparação por quê? Porque os sacerdotes eles iam realizar várias coisas, como por exemplo sacrificar animais e coisas do tipo. Então tecnicamente eles estariam quebrando a lei. Mas Jesus fala que os sacerdotes ficavam sem culpa.
Então você percebe aqui essa relação, né? Os dois grupos estavam fazendo a obra de Deus. Outra coisa também que é importante notar que parece que foi uma exceção e não uma regra. Os discípulos não costumavam fazer isso sempre, né? Foi uma situação de necessidade, tá? Agora, de qualquer maneira, a acusação dos fariseus, ela deve ser levada em consideração. Por que eu digo isso, né? Que essa acusação deve ser levada em consideração? Porque a gente tem na Torá alguns textos que são problemáticos quando nós analisamos em relação com esse texto dos discípulos colhendo no sábado. A gente sabe aqui que o texto diz que eles estavam colhendo por causa da fome, e eu vou entrar nisso adiante, mas de certa maneira, tecnicamente, eles estão quebrando o sábado, né? Você tem ali em Números 15, do versículo 32 ao 35, e ali é sobre um homem que colheu lenha no sábado e ele foi morto. Nós temos também Êxodo 16, do verso 23 ao 30, que nos diz sobre pessoas tentando recolher o maná no sábado. E Deus, ele realmente chamou a atenção dessas pessoas, por causa que eles estavam quebrando o sábado. Então, como eu disse, né, é uma acusação que deve ser levada em consideração. Então, na minha opinião, sinceramente, quando eu leio esse texto, à luz desses textos da Torá, para mim os discípulos realmente quebraram o sábado, tá? Isso ainda fica mais evidente, por quê? Porque quando Jesus ele compara os discípulos aos sacerdotes, ele fala que os sacerdotes eles quebravam o sábado, mas eles ficavam sem culpa. Então eu quero dizer aqui que a minha opinião sobre o texto é o seguinte, que realmente os discípulos quebraram o sábado, mas também ficaram sem culpa. E vamos entrando nisso para vocês entenderem o que eu quero dizer, né? Outra coisa que fica clara aqui é que parece que Jesus concordou com a acusação dos fariseus. Por que eu digo isso? Que Jesus, quando os fariseus eles vinham com alguma ideia errada, normalmente Jesus ele não poupava, ele chamava atenção mesmo. Mas nesse caso aqui, Jesus dá uma resposta para eles, para os fariseus, né? Então, olha só a resposta de Jesus. Eu vou ler aqui. Ela está em Mateus capítulo 12, do versículo 3 ao 4, tá? E diz assim: Mas Jesus lhes disse: Não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus, e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem ele e nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes. Ou seja, Jesus ele não está contradizendo, de certa maneira, os fariseus, mas ele está fazendo uma comparação com Davi. Então, a palavra-chave aqui dos dois relatos é a palavra fome. Os discípulos estavam com fome, Davi também estava com fome. Outra coisa que me chama a atenção nessa comparação de Jesus é que Jesus ele fala explicitamente que os pães que Davi e os seus homens comeram não lhes era lícito comer. Eles estavam quebrando a lei. Ou seja, algo aconteceu aqui que Davi e até mesmo os sacerdotes concordaram que estaria ok de Davi comer aqueles pães mesmo quebrando a lei. Olha que interessante. Agora, outra observação é que Jesus está usando um caso extremo, né, de Davi. Davi estava com muita fome, ele estava fugindo da perseguição
dos homens de Saul. Então, se essa comparação que Jesus fez, né, se relaciona com a situação dos discípulos, é porque os discípulos realmente estavam passando uma situação de fome muito grave. Eles estavam famintos. Então é importante a gente perceber isso dentro do texto. Eu quero continuar a leitura aqui, que diz o seguinte, Mateus 12, versículo 7 fala assim, mas se vós soubesseis o que significa misericórdia, quero, e não sacrifícios, não teríeis condenado inocentes. Olha que interessante. Então, Jesus respondeu assim para os fariseus: vocês que são os mestres da lei, não conhecem a lei. Vocês não se lembram o que Davi fez quando teve fome? E Jesus continua, né? Ele fala assim, olha, eu não quero sacrifício. Eu tenho muitos sacrifícios já. Estou satisfeito. O que eu quero é misericórdia. Então, é interessante porque nesse texto Jesus ele chama os discípulos de inocentes. E ainda Jesus ele enfatiza sua autoridade para interpretar os mandamentos. Ali no capítulo 12, no versículo 8 de Mateus. Né? Mas, tecnicamente, o sábado foi quebrado. Então, por que Jesus diz que os discípulos eles estavam inocentes? Então, eu creio que para a gente entender essa história, a gente tem que analisar a história dentro do próprio contexto literário. Então, nós temos essa história sendo contada em todos os evangelhos sinóticos, né? Então, o evangelho de Marcos, ele dá um detalhe interessante a respeito da história. E lá Jesus diz assim, o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Marcos 2, 27. E esses versos, eles me lembram muito o princípio que em hebraico se diz Pikuach Nefesh. Então, o que é o Pikuach Nefesh? Então, basicamente, se for traduzir isso aí, seria salvar uma vida. Eu vou me referir aqui a esse princípio para ficar de uma maneira mais simples, como preservação da vida. Tá? Agora, esse princípio, ele descreve o princípio da lei judaica com respeito à preservação da vida humana. E no caso, ele se sobrepõe virtualmente a qualquer outra consideração religiosa, quando a vida de uma pessoa está em perigo. Olha que interessante. Então, qualquer mandamento, ele pode ser anulado, se tornar inaplicável. E, na minha opinião, é exatamente o que está acontecendo aqui. Tá? Então, quando a gente continua a leitura, ali de Mateus 12, dos versículos 9 ao 13, nós percebemos que depois ali desse acontecimento, né, dos discípulos passando pela plantação, Jesus ele entra numa sinagoga. E quando ele entra numa sinagoga, ali tem um homem com uma mão ressequida. Então Jesus ele faz algumas perguntas para as pessoas que estão ali presentes. Ele fala assim, que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la perecer? Isso está em Lucas 6, versículo 9. Tá? Então, depois disso, no versículo 10 ali, o homem ele é curado. Agora, nós percebemos aí que Jesus ele está enfatizando novamente o quê? O princípio da vida. E lá em João 5,17, mais uma vez nós temos Jesus entrando em uma controvérsia sobre o sábado. E naquele contexto ele diz algo interessante. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, naquele episódio ali, parece que Jesus ele está dizendo que está trabalhando
para manter a vida, justamente como o Pai trabalha todos os dias para manter a vida, para preservar a vida no universo. Então, para mim, Jesus ele está defendendo o princípio do Pequor Nefesh, da preservação da vida. Então eu quero ler para vocês aqui Levítico 18, versículo 5, que diz assim, ó: portanto, guardareis meus estatutos e minhas regras. Se uma pessoa os praticar, viverá por eles. Eu sou o Senhor. Então a implicação aqui é que a pessoa deve viver pela Torá, e não morrer por causa da Torá. Então a lei do Senhor, ela deve trazer a vida e não a morte, né? Ou seja, os rabinos, eles no Talmud babilônico, eles acrescentam que ele viverá por eles e não que ele morrerá por eles. Olha só. E em Ezequiel 20, versículo 11, diz assim: e dei-lhes os meus estatutos, e mostrei-lhes os meus juízos. O que, se o homem faz, ele deve viver por eles. Olha só. Então, esse é o princípio da preservação da vida. Ele é aplicado, né, quando nós temos leis que estão, princípios que estão em conflito, né? Que para mim era o caso do texto que nós estamos estudando hoje. Ou seja, o princípio mais importante vai tomar o lugar do princípio menos importante. Então, no caso aqui, o princípio mais importante era o quê? Era a vida, e não o sábado. Então, no caso, quando você tem que escolher entre um e outro, você escolhe o princípio mais importante. Algumas vezes nós ouvimos também a expressão mal menor, né? Que em algumas situações da vida nós devemos escolher sobre não o que é o certo e errado, mas sobre o mal menor, né? Sobre duas coisas que são ruins, mas às vezes a gente tem que escolher a que é menos ruim. Então é um princípio que a gente encontra na vida. A vida ela pode ser mais complicada do que parece. Agora, eu vou dar uns exemplos aqui sobre esse princípio sendo aplicado na própria Bíblia, tá? Então a gente tem um exemplo aí de Êxodo, capítulo 1, versículo 15 até o 22, sobre as parteiras do Egito. Olha que texto interessante. Elas tinham a ordem do faraó para, de alguma maneira, executar as crianças. Mas elas desobedeciam o faraó e elas mentiam para o faraó, dizendo que quando elas chegavam lá, as mulheres hebreias, elas já tinham dado à luz, né? E o texto bíblico diz que Deus as abençoava. Mas elas mentiam. Mas elas salvavam uma vida, elas preservavam vidas. Então Deus as abençoou. Então você vê aqui dois princípios entrando em conflito. Você tem o princípio, né, da preservação da vida e da mentira. Então o que aconteceu? Elas escolheram qual seria o maior, né? Então, que seria a preservação da vida. Então a preservação da vida tomou o lugar do princípio menor. Outro exemplo que é muito clássico, que é o de Raabe, né? Então Raabe, ela escondeu os espias e por causa disso eles foram salvos, não foram mortos. E eu vejo muita gente falando sobre esse texto, né? Sobre ela ter mentido e tal. E a pessoa fala, mas ela era prostituta, ela era pagã. Só quero fazer um pequeno comentário sobre isso. Quando você estuda a estrutura literária do livro de Hebreus, né? Que ela aparece ali no livro de Hebreus, ela é o ápice do capítulo 11 dos heróis da fé, tá? Ela só rivaliza ali com a própria fé em si e com o próprio Jesus. Então, a coisa ali é fantástica, né? Então, a questão não é ali que ela era pagã e por isso ela
ela mentiu. A questão é que ela teve fé em Deus, ela escolheu entre dois princípios conflitantes e ela colocou o mais importante em primeiro lugar, justamente. Também tem o servo do rei Acabe, né, que a gente encontra lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 1 a 4, que ele escondia 100 profetas do Senhor. Então, obviamente, ele também mentiu, né, para o rei Acabe para poder manter esses profetas vivos. E então você vê esse princípio acontecendo e sendo aplicado muitas vezes na Bíblia, tá? Agora uma coisa interessante para se perguntar é por que Jesus ele escolheu justamente o sábado para nos ensinar sobre esse princípio. Eu tenho duas respostas para isso. Primeiro, o sábado ele estava muito deturpado pela liderança religiosa judaica. Então Jesus ele com certeza ele queria consertar essa situação. Mas, em segundo, um outro motivo, que eu acho que esse é o principal de todos, é que o mandamento do sábado, ele é o mais importante de todos os mandamentos, tá? E eu vou citar aqui duas pessoas comentando sobre isso. O primeiro vai ser o Abraham Haskell. Ele fala assim, ó: o dia de sábado, para o qual aproximadamente um terço do texto do Decálogo é dedicado, é o epitome de todos os mandamentos. Você pode encontrar isso no livro dele, O Sábado, na página 90. Também a gente tem, provavelmente, o maior teólogo do século XX, o Karl Barth, e no livro The Doctrine of Creation, volume 4, do Church Dogmatics, página 49, ele fala assim, ó: o mandamento do sábado explica todos os outros mandamentos ou todas as outras formas do mandamento. É, portanto, para ser colocado como cabeça destes. Então, o sábado, de certa maneira, ele vai resumir os mandamentos de Deus em si, amor a Deus, amor ao ser humano. Ele nos mostra quem é o Criador, né? E coisas do tipo. Então, quando Jesus ele estava aplicando o princípio do Pikuach Nefesh e usando o sábado para isso, ele estava dizendo que basicamente nós deveríamos aplicar esse princípio para toda a Torá em si. Agora, obviamente a gente já vem aquela pergunta, né? Mas espera aí, mas tudo, né? Que a gente vai fazer? Não tem um limite para essa regra? E estudando um pouco da tradição judaica, eles colocam um limite, sim. E eu vou citar aqui, né? Basicamente, são três coisas que não deveriam ser quebradas nunca, aplicando o princípio do Pekuach Nefesh, que seriam a idolatria, né? E a gente vê isso no caso de Daniel, porque Daniel ele se recusa, no caso, a ficar sem fazer suas orações, né? Ele se recusa a orar para o rei. Ou então tem também os amigos de Daniel, que eles se recusam a se ajoelhar para a imagem que Nabucodonosor erigiu, né? Então, basicamente, o primeiro ponto seria a idolatria. O segundo ponto seria o adultério. E o terceiro ponto seria o assassinato, né? Mas mesmo assim, teriam exceções dentro destes, como, por exemplo, assassinato, mas no contexto de guerra. Então, seria diferente e o princípio, né, ele poderia ser aplicado no caso uma pessoa que matasse para salvar a vida de outra pessoa, tá? Então, mas basicamente são esses três. Agora, eu quero dar aqui uns exemplos de como esse princípio poderia se aplicar na nossa vida hoje, né? Por exemplo, uma situação aí para os adventistas, né, que tivessem uma situação extrema de fome e tivesse que comer um porco para poder sobreviver. Então você quebrou a lei, né? A lei dietética, mas você continuou vivo. Então você está colocando a questão da preservação da vida acima da
questão dietética. Por exemplo, vamos colocar os testemunhos de Jeová, né, que falam que é pecado comer sangue. Concordo. Pecado comer sangue. Nós não devemos comer sangue. Né? Eu discordo com respeito à transfusão em si. Não vejo como comer sangue. Mas vamos dizer que essa interpretação está correta. Que a transfusão de sangue, realmente você está comendo sangue. Tá? Vamos dizer que está correto. Mesmo assim, o princípio do Pekuach Nefesh, né, ele anularia a questão do comer o sangue, né, a lei do comer o sangue, e então poderia haver a transfusão de sangue sem nenhum problema, porque o mais importante não seria a questão do comer ou não comer o sangue, mas a preservação da vida. Outro exemplo, pessoas que esconderam judeus durante a Segunda Guerra Mundial, né, e mentiam para isso. E dentro disso aí, nós temos aí o pastor Dietrich Bonhoeffer, que ele não só ajudou a esconder judeus, conseguir documentos para esses judeus irem para outros países, né? Então ele teve que mentir para fazer isso, né, com um grupo de pessoas, mas também ele participou do complô para matar Hitler. Né? Então, como que a gente entende isso? Justamente pelo princípio do Pekuach Nefesh, da preservação da vida. O que eles estavam fazendo para salvar vidas. Né? Tem outro exemplo aí, que eu me lembro também, que foi citado inclusive por um amigo meu, quando eu estava comentando sobre esse estudo a respeito do sábado, sobre aquelas pessoas que participaram daquele acidente, né, aéreo no Andes. Então, para eles sobreviverem, eles tiveram que comer carne humana. Né? Então eles fizeram o que eles tinham que fazer para poder sobreviver. Né? E assim por diante, a gente pode encontrar outros exemplos aí na vida. Então esse princípio, gente, ele é bem realístico. Né? No mundo que a gente vive, nem tudo é preto no branco. Na vida existem muitas áreas cinzas. Né? E às vezes a gente, infelizmente, é levado a ter que tomar decisões como estas. Então, analisando, né, tudo que a gente estudou aqui, eu creio que aceitar o princípio do Pekuach Nefesh, né, nos ajuda muito a não só interpretar todas as controvérsias sabáticas que Jesus se envolveu, mas também outros textos problemáticos, como Raabe mentindo, né, e Deus sendo com ela, e ela sendo um exemplo dos heróis da fé. Né? Então, esse princípio ele é muito importante, e ele justamente nos ajuda a ser um pouco mais realístico a certas situações que nós acabamos enfrentando. Né? E eu quero deixar esse estudo com vocês, então, e lembrar que o mais importante é a preservação da vida. Então esse texto de Jesus, né, dos discípulos passando ali dentro da plantação, ele na verdade não era sobre o sábado em si. Ali era sobre a preservação da vida, porque afinal, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Muito obrigado por você ter assistido, espero que você tenha gostado, e estamos aí, gente, que Deus abençoe vocês. Então, gente, eu só quero dizer que eu acredito que o sábado é o dia do Senhor, ele deve ser guardado, ele é uma bênção, e quero dizer que esse texto, ele não anula o mandamento do sábado, na minha opinião, de maneira nenhuma. Na verdade, como eu disse, o assunto é sobre a preservação da vida em si, e Jesus tentando corrigir as ideias erradas que a liderança judaica tinha. E é isso, gente. O sábado é eterno, tá bom? Só achei que esse texto ele necessitava realmente de uma explicação que fizesse jus ao contexto, e eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, mas a ideia que eu tenho é que o sábado ele é válido e que Jesus ele confirmou o sábado. Obrigado.